muito boa tarde para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 6 de julho. E como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. E é um Fala Baixada especial. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Band o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Para nós é uma honra muito grande poder ter a oportunidade de conversar com o senhor aqui na nossa Band. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores e espero ser útil aí para colaborar com a formação dos juízos de valor. Quem está ansioso por respostas que só a política pode dar. Essa é uma preocupação de todos nós, viu? Tem sido uma preocupação de toda a Rede Bandeirantes de televisão, informar a população, principalmente nesse ano de eleição, onde as pessoas continuam desinformadas com relação ao processo político. Tem muito, eu diria, muito terrorismo, né, em volta disso. E, em muitos casos, demonizando o político. Vamos começar falando aqui da sua atuação no Parlamento Estadual. Você está em qual mandato? Quantos mandatos já? Mauro, eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual. Me elegi a primeira vez aos 21 anos de idade. Estou com 37 agora. Sim. E graças a Deus sempre com votações crescentes. Inicialmente com um foco muito segmentado para a questão apenas dos militares estaduais. E com o passar do tempo, um olhar do mandato para os servidores públicos como um todo, em especial buscando algumas iniciativas no âmbito da segurança pública. Então, meu gabinete sempre foi ali aberto e é visitado, em sua grande parte, por muitos policiais, bombeiros, inspetores penitenciários, guardas municipais, que agora fazem um movimento grande nacionalmente, Mauro, para que sejam inseridos de fato na questão da segurança pública preventiva, o que é importantíssimo. Inclusive, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo o porte de arma aos guardas municipais vai nessa direção, porque em São Paulo já é assim dessa forma, estado de onde o ministro Alexandre de Moraes é oriundo. Então, eu sempre busquei focar ali a minha atuação, em especial nessa questão da segurança pública. Agora, deputado, o senhor é muito conhecido e firmou uma posição muito clara no parlamento e fora do parlamento, como sendo um parlamentar, uma pessoa que fala claramente e vai direto ao ponto, sem meias palavras, não tem papas na língua. O senhor tem a sua posição clara e objetiva e fala sempre, vota claramente, fala claramente, explica com todas as letras, não deixando dúvida, não é aquele parlamentar que fica em cima do muro, não está lá nem cá. A minha escola é Jair Bolsonaro, né? Então já fala por si, a gente não faz a atuação, a gente não defende as questões conforme aquilo que a gente acha que vai pegar bem ou vai pegar mal para o eleitor. A gente tem a nossa posição, eu tenho as minhas convicções e eu defendo aquilo que eu acredito. O que vem em consequência disso, se são votos ou se são repúdios, aí eu não posso fazer nada. Você não pode agradar todo mundo, não dá para acender uma vela para um santo, uma vela para um diabo. Então a gente tem uma linha, uma atuação muito clara, isso custa alguns rótulos para a gente que são, obviamente, rótulos mentirosos, que tentam nos desqualificar. Então, se a gente, por exemplo, se eu falo que eu sou contra kit gay para criança em escola a partir dos 6 anos de idade, quem tem filho nessa idade, quer que seu filho fale de sexo em sala de aula? Quer que ele vire homossexual ou heterossexual por influência da escola? É claro que não. Então, essa é uma questão que tem que ser tratada dentro de casa, pelos pais, tudo ao seu tempo. E aí, por defender essa posição, tentam nos rotular de quê? Homofóbicos. Coisa que obviamente nós não somos. Temos gays na nossa equipe, cada um faz o que bem entender na sua intimidade, e ninguém tem nada a ver com isso, nem eu, nem o Mauro, e muito menos o Estado. Eu queria lhe fazer uma sugestão, por hipótese, que o senhor chegasse na Assembleia Legislativa e o parlamento estivesse lotado, de 70 deputados. O senhor saía ali do plenário e iria para a assistência, aquela parte de cima ali, onde a população tem acesso, nas galerias. O senhor, sentado na galeria, olhando para o parlamento estadual, qual é a impressão que o senhor teria? Não é uma impressão muito boa, Mauro, e a população tem razão ao ficar revoltada quando assiste alguns teatros lamentáveis na Assembleia Legislativa. Que
o voto político ali, nós somos uma casa política, mas muitas vezes acobertando situações que claramente são ilegais, como por exemplo a aprovação de contas do governo do estado, tudo que ele não fez. Votou contra. Eu votei contra a aprovação das contas do governador Pezão. Eu, inclusive, defendi o impeachment dele já há 2 anos, porque já tinha clara percepção, Mauro, que ele não tinha a menor condição política de continuar governando, que ele tinha vários problemas, que ele está num grupo político que hoje, aqui no Rio de Janeiro, está praticamente, ou se não está na cadeia, está respondendo por acusações seríssimas. Então não é à toa que o Estado do Rio está penando tanto na questão orçamentária. Falta dinheiro para tudo. Então é muito em função da incompetência e uma parte considerável, Mauro, em função da corrupção. Então tudo que você olha no Estado hoje, você pode ter a suspeita que foi superfaturado. Então se o governo comprou copo de água para receber, para dar para as pessoas que vão lá no Palácio Guanabara, você pode ter a suspeita que está superfaturado, que tudo é superfaturado. Não pode você compra em grande quantidade um determinado produto, ou você contrata um determinado serviço para ser de longo prazo, e você paga no valor unitário quase o mesmo preço. Se você chegar comprar no mercado uma unidade dessa, você compra 1 milhão de remédios. Aí você paga no valor unitário quase o mesmo preço que você paga na farmácia. Tem alguma coisa de errado nisso. Então o papel do legislativo de fiscalizar, de denunciar isso é permanente, mas a gente gostaria de ver consequências práticas em muito maior volume do que a gente vê hoje. Pois é, o parlamento é o órgão exatamente destinado a fiscalizar as ações, os atos do Poder Executivo. Por outro lado, o Tribunal de Contas do Estado também tem esse mesmo papel. Ele tem um papel na verdade, o Tribunal de Contas do Estado que exclui o município do Rio, e o Tribunal de Contas do município do Rio são órgãos acessórios dos poderes legislativos. Eles têm uma função consultiva, Então se ele reprova, ele não reprova as contas, ele recomenda a reprovação de contas. É a casa, a Assembleia Legislativa no plenário vota. Mas o que a gente vê hoje, não só na Assembleia, praticamente todas as casas políticas do Brasil, sejam nas municipais, nas estaduais ou no Congresso Nacional, é a velha política, mano? São deputados que, em parcela considerável, trocam o voto por cargos, trocam votos por indicações em secretarias, em ministérios. Para que os deputados saem no tapa para indicar o ministro dos transportes? É para resolver o problema de rodovias? É para aumentar a malha ferroviária no Brasil? Não é. Normalmente são indicações de pessoas que não têm a menor noção, não têm o menor conhecimento, a menor expertise naquela pasta para a qual ele foi indicada, e a gente percebe o tempo passar, as coisas não se resolvem, o custo do Estado cada vez maior. A gente tem quase 40 ministérios no Brasil e as coisas não funcionam. O público especial da Baixada, você vai agora no posto de saúde, vai no hospital, tá faltando tudo. Para você marcar uma cirurgia no joelho, para você conseguir marcar uma consulta, já são alguns meses. Para marcar a cirurgia, bota mais de ano nisso aí. Quer dizer, e o Estado não tem dinheiro? O Estado tem muito dinheiro. O Brasil é riquíssimo. Então, não é falta de dinheiro o problema. Esse estado de cumplicidade de parlamentares com o governo do legislativo, de boa parte do legislativo estadual, com o governo do estado tem sido altamente prejudicial à população. Claro que tem sido. E o governo fragilizado, com um orçamento muito apertado, com muitas dívidas, e as despesas aumentam com o passar do tempo, ao invés de diminuírem, que seria o ideal para que as contas fossem equilibradas, e o governo tendo menos a oferecer a alguns parlamentares com esse perfil, o que a gente vê é uma diminuição da bancada, que a gente chama bancada da base do governo na Assembleia Legislativa. Então, ao longo do último 1 ano e meio, Mauro, foi muito isso. O Estado, o governador Pezão, com muita dificuldade de aprovar as coisas na Assembleia, porque muitos insatisfeitos de não estarem sendo atendidos nessa linha, infelizmente, acabam se ausentam no plenário ou votam contra as medidas do governo, até que eles sejam contemplados nesse sentido. Muito bem. Deputado, eu queria pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso intervalo comercial e propor, no segundo bloco, nós falarmos sobre essa intervenção federal aqui no estado do Rio de Janeiro. Você vai saber disso e muito mais daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Eu estou conversando com o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Deputado, eu propus no final do bloco anterior falarmos sobre essa intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Qual é a sua impressão agora, decorrido alguns meses? Acha que foi acertada?
que tem muita coisa a ser ajustada ainda? Mauro, é uma clara percepção quase unânime de que foi uma intervenção totalmente política, improvisada e sem combinar com as Forças Armadas, inclusive. Então foi dada a missão, vai lá, cumpre. Amanhã vocês estão no Rio de Janeiro para fazer a intervenção, vai ser desse jeito, e o Comando do Exército, né, como há uma hierarquia e um pilar fundamental das Forças Armadas, missão dada, missão cumprida, vamos ao Rio de Janeiro para cumprir essa missão. O pouco resultado que a gente vê de melhoria... Está difícil de cumprir? Está difícil de cumprir? Não é que está difícil de cumprir, é porque é um problema que ele é multidisciplinar. Você tem que mexer não apenas nas questões aqui internas das corporações, né, como tem acontecido em função das Forças Armadas. Com a intervenção você consegue ampliar em mais de 20 mil homens o efetivo presente nas ruas em todo o estado, o que obviamente dá algum impacto para a segurança pública, alguma percepção de que houve melhoria, né? Mas o principal, que são as mudanças na legislação, que são as verbas para que houvesse investimento em infraestrutura, em tecnologia, né, que chegaram ao Rio de Janeiro, né, mas em função da nossa legislação, que é burocrática, tudo tem que fazer, abrir processo de licitação que demora, tem que haver cumprimento da legislação, com transparência, mas demora. Se a intervenção está com data marcada para acabar em dezembro deste ano, não dá tempo de você fazer uma licitação que dura 6, 7 meses, às vezes, para comprar fuzis, para comprar equipamentos de proteção individual para os nossos policiais, para você fazer uma licitação e comprar aparelhos de tecnologia e de inteligência para que as nossas forças possam utilizar e fazer uma investigação mais qualificada para manter aqueles investigados presos por mais tempo, algo que não acontece hoje. Nossa Polícia Civil está completamente sucateada. O que a gente viu de benefício até agora? Muito pouco. Mas em função, no meu ponto de vista, as poucas melhorias que a gente vê e as melhoras nos índices de criminalidade foi em função disso. De uma presença maior, né, de militares nas ruas, de um ritmo que está sendo imprimido aí pelo general Braga Neto e pelo general Richard, né, o interventor e o secretário de Segurança, de reorganizar as polícias e principalmente de integrá-las. Algo que não estava acontecendo de fato, e isso tem um impacto positivo na segurança pública. Quando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Administração Penitenciária trabalham em conjunto, as coisas andam. Agora, se a gente não mudar a legislação, isso não é o general que vai fazer, é o Congresso Nacional, nada vai mudar. Está parada no Congresso Nacional, Mauro, a redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Está lá parada, como se a população não quisesse isso há muito tempo. E o que a gente vê hoje na prática, são os menores barbarizando nas ruas, portando fuzis, tocando fogo em ônibus, até trazendo terror para as ruas com a certeza da impunidade. Deputado, às vezes eu fico olhando assim, e olhando o parlamento e os elaboradores da lei, né? Eu fico imaginando que o legislador, no caso dos deputados federais e senadores, quando legislam, legislam primeiro para eles e para os seus. Eu fico imaginando, porque não vou falar nenhum absurdo aqui, é o senador cheirador, ou que tem filhos que também cheiram, são usuários de drogas, ou que estão envolvidos em crimes de pequena ou de grande monta, ou que tem ali um compadrio que eles querem proteger, um segmento que o deputado ou o senador, e são os grandes entraves para que grandes projetos, grandes e bons projetos, em tramitação no próprio Congresso, se olhar para se buscar, tem, claro que tem. E eles ficam procrastinando a votação desses projetos por medo de chegar neles próprios. Pode ser isso, não? Pode. Ou eu estou falando aqui claro, tem muito parlamentar que legisla em causa própria, não tenho dúvida disso, não. E agora eu acho que falta resgatar essa autoridade, essa legitimidade do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Isso só vai acontecer no processo eleitoral. Mas precisa tanta gente também? Precisa 513 deputados? Sem dúvida alguma, podia dar uma enxugada, ainda mais no momento de dificuldade de arrecadação que o Brasil inteiro passa como um todo, óbvio. Mas é aquilo que eu sempre falo, você consegue acreditar que vai ter um parlamento que vai aprovar uma mudança na legislação que vai prejudicar ele próprio? Ou que vai dificultar que ele permaneça no poder? Por enquanto, assim, quando eu até costumo usar um exemplo, que essa questão de orçamento, hoje você tem uma concentração dos recursos muito na União. Quase 60% dos impostos que nós pagamos ficam lá com o governo federal.
uma parcela menor com os estados e uma parcela menor ainda com os municípios. E o problema de verdade está no município. Quem conhece melhor o problema da localidade, pô, é o prefeito, são os vereadores. Então, onde tinha que estar, tinha que ser o contrário, essa pirâmide. E o único pré-candidato que eu vejo à presidência falando abrir mão de poder e desses recursos é o Jair Bolsonaro, em rever o Pacto Federativo e aumentar esse orçamento previsto para os municípios, depois numa escala um pouco menor para os estados e, por último, numa parcela menor, para a União. Isso é a demonstração de que há um compromisso com o Estado, é um projeto de nação, não é um projeto de poder. E hoje eu vejo no Congresso Nacional pessoas com esse perfil para abrirem mão do poder dessa forma. Teme que muitos que lá estão sejam reeleitos e que essa situação continue. Assim, porque o cara tá lá, ele quer ser, mas claro, ele não foi colocado lá. Quem os colocou fomos nós, não é isso? Exato. A população é que vai repetidas vezes elegendo deputados por diversos mandatos e muitos mandatos, e sempre deputados e senadores, a maioria, uma boa parte deles, não sei se maioria, mas uma boa parte dele comprometido com o mal feito, com a coisa errada. Eu sempre falo o seguinte, Mauro, tem tudo no Congresso Nacional, menos quem não teve voto. Todo mundo que chegou lá, chegou pelo voto. Então é óbvio que eles têm uma dificuldade ali de aprovar mudanças na legislação eleitoral, por exemplo, que vai dificultar a reeleição dele. Agora, no que você me perguntou sobre a renovação, eu acho que vai ser uma renovação pequena, mas eu quero acreditar que o eleitor está amadurecendo. Que operações como a Lava Jato, por exemplo, né, que trazem as entranhas de como as coisas são negociadas em Brasília, possam servir ali de luz para o eleitor falar, pô, esse cara é ladrão, não voto mais nele. A primeira linha de corte tem que ser essa, pô, é ladrão para a esquerda, não é ladrão para a direita. É nessa linha. Então eu acredito nesse amadurecimento da população. Agora tem outro lado. A gente está discutindo aqui, né? Olha o que o Congresso Nacional aprovou, que foi o fundão eleitoral. 1,7 bilhões de reais para que sirva para o financiamento público. Então, o dinheiro nosso, do contribuinte, servindo para utilizar agora nas eleições. 1,7 bilhões. Imagina esse dinheiro chegando aos municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, que os prefeitos não poderiam fazer, em especial no tocante à saúde, para melhorar esse aspecto. Então, assim, como esse dinheiro, em grande parte, vai ser utilizado para tentar reeleger aqueles deputados ou senadores que já têm mandato, já foram testados nas urnas, que têm votos, então eles vão ter muito dinheiro para fazer campanha. Então é um alerta que eu dou aqui ao eleitor de saber o seguinte, olha, se um candidato que já é parlamentar, já é deputado, já é senador, tentar comprar o seu voto, irmão, pega o dinheiro, que o dinheiro é teu, é redistribuição de renda o nome disso, o dinheiro é teu, é dos seus impostos. Pega, porque o dinheiro não veio do bolso dele, mas agora vota em outro, né? Queria pedir mais uns minutos do seu tempo, né? Para a gente pedir o nosso break comercial, claro. E daqui a pouco falar sobre a visão sua com relação à representação política do Estado na Câmara Federal, que já falamos um pouco, e também do Senado. Você vai saber daqui a pouco com o deputado Flávio Bolsonaro. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Deputado, qual a sua visão em relação ao Senado e a representação do Senado aqui no estado do Rio? Nós temos, cada estado brasileiro tem 3 senadores. Atualmente aqui nós temos o senador Romário, o senador Lindbergh Farias, que está terminando o mandato, e também o senador Eduardo Lopes, que sucedeu, que era suplente do então senador Marcelo Crivella, que se elegeu prefeito do Rio, e em razão da eleição dele, o Eduardo Lopes assumiu como senador. Aí eu fico olhando e estava pesquisando outro dia as emendas parlamentares que os senadores têm direito. Para a Baixada Fluminense, poucos mandaram recursos. Mesmo o próprio Lindbergh Farias, que foi eleito prefeito de Nova Iguaçu 2 vezes, teve uma votação. Romário, que a origem é Duque de Caxias, o senador Eduardo Lopes, que tem um trabalho através da Igreja Universal, de onde ele é bispo da Igreja Universal, também poderia estar destinando emendas para as regiões mais pobres, né? Mais praticamente miseráveis do nosso estado. Não diria não só a Baixada Fluminense, mas tem muito interiorzão aí precisando de recursos, mas eles vêm virando as costas, preferindo. Tem senador que mandando até para outros estados. Pois é, Mauro,
Eu acho que a resposta que quem vai dar é o eleitor, mas as pesquisas hoje para o Senado aqui no Rio de Janeiro, né, me colocam em primeiro lugar. Eu queria falar sobre isso, que sou pré-candidato a senador. Eu sou pré-candidato ao Senado. As pesquisas que eles próprios encomendam, né, a gente não tem recurso para fazer as pesquisas, então a gente fica sabendo pelas pesquisas dos outros, nos colocam em primeiro lugar e embolado, bem distante, todo esse pessoal que em tese, né, deveria ter um retorno político muito grande, porque é uma grande máquina que um senador tem para trabalhar. Então quem quer trabalhar sério, mal, não tem dúvida que pode fazer um grande mandato. E as emendas parlamentares, no meu ponto de vista, são um instrumento importante, né, que nós legisladores temos de também fazer a nossa parte, participar do orçamento e levar esse dinheiro aonde há a maior necessidade. O senhor que é um parlamentar polêmico, que tem uma posição clara, acha que vai desequilibrar aquela turma lá do Senado, que às vezes baba na gravata, assim, dorme? Olha, eu vou tentar imprimir meu ritmo lá. Aí defender, né, sem hipocrisia, né, com muita disposição, né, com muito gás, né, o que a gente está querendo. O que me motiva muito de colocar o meu nome como pré-candidato do PSL ao Senado é isso. É como eu falei aqui, está parado no Senado a PEC da redução da maioridade penal. É lá que a gente vai poder, por exemplo, mudar a legislação e dar segurança jurídica para o nosso policial, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, fazer o que tem que ser feito. Combater o marginal, eliminar aqueles inimigos, né, que são claramente perigosos, né, que estão desfilando de fuzis aí pelas ruas, sem medo de ele, policial, acabar indo parar no banco dos réus. O que está acontecendo hoje é isso, Mauro. O policial, se age, pode ele acabar preso, porque agiu com excesso, por exemplo. O que é isso? Ao invés de dar 1, 2, 3 tiros no cara, deu 5. Aí vai ter um juiz que vai falar, pô, não precisava dar 5, 2 resolvia, mas o calor ali da emoção. E se ele não age, ele pode acabar morrendo. Então hoje o nosso policial vai para a rua, vai para o embate, vai para a guerra, que nós estamos em guerra, com esse dilema na cabeça. Isso não pode mais acontecer. Então é lá que a gente, por exemplo, vai também acabar com uma outra coisa que, no meu ponto de vista, é o maior combustível para a criminalidade em todo o país, que é uma coisa chamada audiência de custódia. Muito rapidamente, isso nem é lei, mas que na lei a gente tem que proibir, a gente tem que acabar com isso, Mauro. Porque é o seguinte, hoje um policial prendeu alguém em flagrante assaltando aqui na porta da sua casa. Em 24 horas ele tem que apresentar a um juiz para essa audiência de custódia. E o juiz decide se ele vai responder ao processo em liberdade ou preso. Sabe aqui no Rio qual o percentual de vezes em que o marginal sai da sala de audiência antes do policial para responder o processo em liberdade? Em quase 60% das vezes. Então é comum o policial... Com amparo legal. Com amparo legal, o juiz fala o seguinte, olha, não tem aqui os requisitos, ele não cometeu um crime violento, né, então ele pode responder em liberdade. Então, assim, é um absurdo. E pior, a Assembleia tá para apreciar um projeto de lei do Poder Executivo, desse desgovernador Pezão, para fazer igual com relação aos menores de idade. Então, como é que é o projeto de lei que está sendo apreciado pela Assembleia? Então, é o que eu falo. Não adianta virar as costas para a política. As leis às quais nós obedecemos passam por lá também. Então tem que participar. Então hoje é o seguinte, resumindo. Um juiz da Vara da Infância e Juventude, quando um policial apresentar um menor apreendido, ele vai perguntar lá para a Secretaria do DEGAS, tem vaga aí no sistema socioeducativo? Vai falar que não, porque hoje no estado do Rio são 1.000 vagas aproximadamente e só as polícias do Rio apreendem quase 10 mil por ano. Então, se não tem vaga, o menor vai aguardar em casa até ter vaga. Então, é uma retroalimentação e os marginais estão rindo na nossa cara. Flávio Bolsonaro, quero muito agradecer o prestígio de ter podido conversar com o senhor aqui no nosso Fala Baixada. Queria fazer só uma última pergunta rapidamente, porque os mandatos parlamentares no Brasil, de vereador a deputado federal, todos, ele tem uma duração de 4 anos, mas o mandato do senador são 8 anos. Você é a favor da redução do mandato para equilibrar todo mundo? Eu acho que tinha que ter uma readequação, sim. 8 anos é um tempo muito grande. E às vezes 6 para todo mundo? Ou 5, alguma coisa assim. Sim. Eu acho que tinha que ter um equilíbrio nesse aspecto para poder facilitar o planejamento dos executivos. Às vezes 4 anos é pouco e acho que 8 anos é muito tempo também no Senado. O programa de hoje está terminando. Muito obrigado, deputado Bolsonaro. Agora eu queria fazer só uma última pergunta no finalzinho. Hoje tem jogo com o Brasil. Qual é a sua opinião, seu prognóstico? 1-0 Brasil. Estaremos nas semifinais aí, se Deus quiser. Boa! 1-0 é bom, né, gente? O importante é vencer. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até segunda.